poder estar aqui nessa noite para juntos adorarmos ao Senhor. Quero agradecer a Deus aqui por poder rever o pastor Nilson. Deus abençoe a vida dele. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos aqui também da igreja, que está completando 19 anos. Deus possa abençoar. Conheço o pastor Nilson bastante tempo, né, irmãos? Eu não vou nem falar, porque senão os irmãos vão pensar que a gente já é do tempo da Arca de Noé. Eita Deus, olha aí! Aleluia, mas bastante tempo, viu, irmãos? Eu acho que o pastor Nilson nem imaginava que ele seria pastor, e eu nem imaginava que um dia eu pregaria na igreja que ele é pastor. Olha aí, Jesus. Mas Deus tem os seus mistérios, e há 19 anos o Senhor abriu essa porta. Aleluia! E Deus tem salvado, libertado, tem feito de pessoas que a sociedade não dava nada. Como nós temos hoje aqui, pastores, obreiros, para a honra e glória do nome do Senhor. E isso alegra muito a nossa alma. Quero louvar a Deus aqui pelos amigos, irmãos, pela Ivete e sua família que nos convidou. Deus abençoe também de uma forma toda especial. Eu, irmãos, independente de tema que me passa, eu gosto muito de orar e pedir a Deus uma palavra. E, irmãos, o que Deus mandou eu falar foi só confirmação do que já foi falado aqui. Quero continuar no mesmo espírito aqui esta noite. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. Aleluia. E o versículo de número 10. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória! Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Podeis assentar dando glória a Deus. Podeis assentar dando glória a Deus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, nessa noite eu quero falar aqui com a graça que o Senhor me conceder, na dependência do Espírito Santo. Eu quero falar com os irmãos sobre o tema: você pode mudar a sua história. Aleluia! Eu não sei como é que a sua história está sendo escrita. Eu não sei que página da sua história, se ela está negra, num dia cinzento, num tempo de crise. Eu não sei qual é o momento da sua história, mas Jesus te trouxe aqui para dizer que você pode mudar a sua história. Glória a Deus, aleluia. O texto bíblico nessa noite, ele fala, irmãos, aleluia, de um homem chamado Jabes. Os irmãos que são estudiosos da Bíblia sabem que o livro das Crônicas, ele foi escrito por sacerdotes. E os sacerdotes, eles começaram a registrar as genealogias. Primeiro a de Adão e de Noé, capítulo 1 das Crônicas. Depois a de Jacó e os seus descendentes. Depois a descendência de Davi. E no capítulo 4 a descendência de Judá. Ele vai mostrando nesses 3 capítulos só nomes. E fulano gerou a Beltrano, e Beltrano gerou a fulano. É só isso. Mas os sacerdotes pararam no capítulo 4, no versículo 9 e 10, e gastaram 2 versículos
para falar de um homem. Eles interromperam uma lista de 40 nomes para falar de um homem especificamente. Aleluia! E esse homem era Jabes. E a história começa assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Meu Deus! E chamou o seu nome Jabes, porque a sua mãe com dores o deu à luz. Ou seja, esse homem, o seu nome significa dor, sofrimento, risco de vida. O seu nome significa perigo de morte. Esse era Jabes. E os sacerdotes param nele e começam a falar sobre a vida dele. Que ele teve um nascimento difícil. A mãe dele passou um processo no parto. E as irmãs que já tiveram parto sabem que tem hora que é tudo tranquilo, mas tem hora que se complica. Tem hora que só Deus sabe se a mãe vive, ou se o filho vive, ou se os dois morrem ali na mesa de parto. E a mãe de Jabes passou um processo, e ela teve dores além do natural. Ela passou um processo e disse: olha, as dores que eu passei são tão grandes que o nome desse menino vai ser dor. É Jabes, é sofrimento, é dor, é o processo que eu atravessei para ele nascer. Eita, meu Deus! Nascimento difícil. Estarei sendo vaso de Deus essa noite para alguém que está passando esse processo de um nascimento difícil. É um começo de fé que você não consegue vencer a tua carne. É um começo de fé que você não consegue deixar o cigarrinho escondido. É um começo de fé aonde você traz uma mochilinha nas costas, que é a bagagem do Egito. E é um nascimento difícil, e o Senhor quer que você nasça como nova criatura, mas as dores vêm, o incômodo vem, os processos vêm. É um nascimento difícil. Estarei sendo vaso de Deus para alguém que está no nascimento difícil da família, e é um casamento que não dá certo, e é uma família que não se une, e é um filho que não entende o pai, e a esposa que não compreende o marido. É um nascimento difícil. Estarei sendo vaso de Deus essa noite para alguém que na vida ministerial está no nascimento difícil e não consegue desenvolver, e o trabalho que está nas tuas mãos não cresce, e o que você ora não dá certo, e o que você planeja não acontece. E será que foi Deus que me colocou lá? Ele te colocou, mas o nascimento é difícil. É com dor, é com lágrimas, é processo desse nascimento. Aleluia. Amados irmãos, tem processos de parto que é tão difícil que a mãe nem tem alegria quando nasce criança. Tem processo de nascimento que é tão complexo que quando a criança chega, nem tem alegria naquela família, naquela casa, porque é um nascimento difícil. Os irmãos lembram daquele menino que se chamou Icabô? Quando ele nasceu, o avô dele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Eli. O pai dele, Rófine e Finéias, o seu tio, morreram na guerra. 30.000 de Israel morreu naquele dia. A arca de Deus foi roubada. E aquela mulher deu à luz. E as mulheres disseram: alegra-te, é um varão, é um menino. Mas ela não teve alegria. Ela disse: e acabou. Foi-se a glória de Israel. Nascimento difícil. Tem gente que pensa que é fácil o nascimento, mas não é. Às vezes é lágrimas. Essa igreja não começou, olha irmão, com
você está nesse processo, mas Jesus te trouxe aqui para dizer: você pode mudar essa história. É você que pode, aleluia. É você que pode mudar tudo isso. Na minha família teve um nascimento difícil. Uma das minhas irmãs, irmãos, venceu um câncer no pulmão, e como um ano depois ela engravidou e não podia engravidar, amados irmãos, e ela teve um bebê prematuro com 5 meses e meio. Essa criança tinha 1 quilinho, ela cabia na palma da mão de uma pessoa adulta. Amados irmãos, quando esse menino nasceu, olha, minha irmã sobreviveu um dia e morreu, e 17 dias depois essa criança morreu. Foi bem na época do Natal. Nós não tivemos Natal, nós não tivemos Ano Novo. Foi um nascimento difícil, não teve alegria, porque chegou uma vida, mas morreu a outra. Veio um nascimento, mas morreu outro. Então foi um processo difícil, porque o nascimento às vezes é complicado. Tem gente aqui querendo desistir porque você está no processo do nascimento. Mas o Senhor diz: a obra que está nas tuas mãos vai prosperar, vai frutificar. Receba aí do Senhor. Levante a tua mão. Deus vai abençoar, vai expandir para a direita, vai expandir para a esquerda, vai para a frente, vai para trás. Deus vai honrar o nascimento difícil. Aleluia. Segure a mão de alguém e diga: Deus vai fazer esse menino crescer. Diga para alguém: Deus vai fazer esse menino crescer. Deus vai fazer esse menino crescer. O nascimento está difícil, o nascimento é com lágrimas, mas ele vai crescer. Você espera que ele vai crescer? Você espera que ele vai prosperar? Glória a Deus. O nascimento, ele é difícil, meus irmãos. Mas Jabes, ele tinha tudo, igreja, para continuar naquela vida mesquinha, passar pela cidade. Olha aí o menino chamado dor, olha aí o menino chamado sofrimento. Jabes tinha tudo para crescer e se transformar num revoltado da vida. Jabes tinha tudo para crescer e cair num mundo, olha, dos revoltados contra Deus, se tornar um ateu. Jabes tinha tudo para ser alguém que não daria certo na vida, porque o nascimento dele foi difícil. Mas sabe o que Jabes fez? Ele disse: eu nasci difícil, mas eu não vou continuar difícil. Eu vou buscar a Deus, e Deus vai dar um jeito do que eu não posso dar. Talvez você veio do mundo aquela pessoa difícil, fofoqueira, linguaruda, contendeira, mas Deus quer mudar isso. E é você descendo na olaria e deixando Jeová te triturar, quebrar, espatifar esse vaso velho e fazer um vaso novo. É onde você vai mudar. Para de ser difícil. Você nasceu difícil, mas você não vai continuar assim. Cai na mão do oleiro e deixa Deus mudar a tua história. Aleluia, glória a Deus. E sabe, meus irmãos, Jabes disse: eu nasci difícil, eu tenho estigma na minha vida, eu tenho uma marca ruim, mas eu vou buscar a Deus. Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Oh, glória a Deus. Aqui tem gente, se alguém puxar a tua história, era para você ser drogado, era para você ser um revoltado, estar na Cracolândia, era para você estar na prisão, era para você estar no manicômio, era para você estar dentro de um caixão. Se alguém levantar a tua história, não era nem para você estar aqui de terno, gravata, de paletó. Mas sabe por que você não está aonde o diabo queria? Porque você disse: Deus, eu estou nas tuas mãos, eu estou nas tuas mãos, Senhor. Aí Jeová disse: eu vou trabalhar. Você não presta, não vale nada para o mundo, mas para mim
Aqui Jesus diz que é o lugar onde vem os doentes e Ele é o médico para curar. Aqui é o lugar onde chega tudo, irmãos. Olha o que a sociedade rejeita, mas cai na mão de Deus e torna uma bênção, porque Jesus dá jeito aonde a polícia não dá mais jeito. Jesus dá jeito aonde os remédios já não dão mais jeito. Jesus dá jeito aonde os conselhos não dão mais jeito. Jesus dá jeito quando o homem diz não dá. Aí ele diz dá porque eu sou, eu posso, eu tenho. Eu vou dar um jeito. Quem consegue, irmãos, aqui para dizer glória a Deus nesta noite? Jabes invocou o Deus de Israel. Sabe o que vai mudar a tua história? Não é a presidente Dilma ter um impeachment e sair fora do governo, não. Sabe o que vai mudar a tua história? Não é o Eduardo Campos sair da frente da Câmara. Não é, olha, vir um vice-prefeito aqui para um subprefeito aqui para o Hermelino Matarazzo e começar a comandar essa região. O que vai mudar a nossa história não é nós ligarmos na Mega Sena, nem na Telecena. O que vai mudar a nossa história é nós ligarmos o celular, a televisão, o computador, meter a cara no chão, clamar o Deus de Israel, aí a nossa história vai mudar. Quando nós virarmos o rosto para a parede, como o pastor Mike já me antecedeu e disse, e chorar, e confessar os pecados, e rasgar as máscaras que a gente usa, e tirar essas capas que nos enfeitam, e dizer, Jesus, eu sou fraco, eu sou pó, eu nasci difícil, eu sou problemático, mas se o Senhor me mudar, eu quero a tua mudança. Se o Senhor me mudar, eu recebo a tua prioridade na minha vida. Aí Jesus vai mudar. Aí Jesus vai trabalhar, meu irmão. Aleluia, mas a gente precisa orar. A igreja tem que voltar a dobrar os joelhos. Nós vivemos aqueles crentes gordo e preguiçoso que só quer receber oração e visita do pastor em casa. Se o pastor não for visitar você em casa, você não vem para a igreja. Vai te converter, meu irmão. Começa a buscar Deus. Sai daquela poltrona, sai daquela cama, sacode a poeira, guerreia com Jeová na madrugada. Volte a orar. Aleluia, glória a Deus. Olhe para alguém e diga, se você der glória, esse cajado vai descer melhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos conseguem dizer glória ao nome do Senhor esta noite? É tempo de voltar a orar. Jabes deu uma olhada para a vida dele. E Jabes disse que a minha vida não vai mudar se o rei de Israel entrar na minha casa. A minha vida não vai mudar se passar um profeta aqui. A minha vida não vai mudar se o sacerdote pisar aqui. Mas se eu me achegar a Deus, se eu invocar Ele, se eu pedir a bênção dEle, se eu recorrer a Ele, aleluia. E sabe o que a Bíblia diz? E Deus concedeu o pedido que Jabes fez. Aleluia. O segredo da tua mudança é a oração. O segredo da tua mudança é a tua vida com Deus. Aleluia. Vamos voltar a ter vida com Deus, irmãos. Vamos voltar a ter vida com o Senhor. Aleluia. Vamos parar de ser, olha, a misa Assembleia de Deus de mini saia, mostrando o joelho liso, e vamos voltar a ter aqueles joelhos pretos, encalejados. Aleluia, porque a gente vivia de joelho, clamando a Deus. Aleluia, vamos deixar as nossas vaidades, como o pastor Mike falou, vamos deixar para trás o eu. Vamos dizer, Jesus, eu dependo da tua misericórdia. Da minha vida. Aleluia. Se você orar, se você orar, aleluia, se você orar, as coisas vão mudar. Aleluia. Se você orar, a tua igreja vai mudar. Se você orar, onde você pôr a mão, as coisas vão dar certo. Mas você tem que voltar a orar.
Você tem que voltar a ter comunhão com Deus. O Senhor te aguarda de joelho na madrugada. O Senhor te espera de manhã na consagração. O Senhor está com saudade de você aqui no círculo de oração. Ei, crente, volte a orar, diz o Senhor essa noite. Glória a Deus. É tempo de nós voltarmos a orar. É tempo de nós voltarmos a clamar a Deus. Amados irmãos, eu e o pastor, nós somos de uma época, e alguns irmãos aqui também que são meio antigos de crente, pastor Maia, são pessoas que eu conheço de vigília, de monte, de oração, gente que ora. Gente, que essa palavra aqui para eles não é novidade, é só ânimo para eles continuar orando. Mas quem nunca teve uma noite com Deus na madrugada, vai sair daqui sem entender nada, vai sair daqui dizendo o que é que esse pregador pregou. Mas quem já chorou diante de Deus uma noite inteira, quem já viu um dia clarear de joelhos, quem já um dia virou o rosto para a parede e disse: Deus, e agora? Esses crentes estão entendendo o que o Senhor está falando. Que o segredo é continuar orando, clamando, batendo na porta, e ela vai se abrir, pedindo, e você receberá lá no alto da parte de Deus. Você pode erguer as mãos para mim para glorificar a Deus esta noite. Jabes foi orar. E a oração, eu quero dizer para os irmãos que a oração é mistério. Você ora aqui e o mistério de Deus começa a acontecer na tua vida. Oração, às vezes você cai no joelho, irmãos, querendo desistir de tudo. Quantas vezes eu já dobrei o meu joelho dizendo: Senhor, não aguento mais, eu vou desistir. Mas levantei renovado, levantei restaurado, levantei fortificado, dizendo: diabo, sai da frente, porque senão eu passo por cima, porque o Senhor me renovou na oração, o Senhor me deu esperança, o Senhor me mostrou que nada está perdido, que se orar, as coisas vão acontecer na minha vida. Glória a Deus. A oração é mistério, irmãos. Aleluia. Você vai orando e Deus vai trabalhando. Você vai orando e Deus vai movimentando as coisas. Você vai orando aqui, Deus vai mudando lá na tua casa. Você vai orando aqui, Deus vai mudando lá no teu emprego. Você vai orando aqui e Deus vai mudando lá naquela pessoa que está em outro estado, na tua parentela. Você vai orando aqui e Jesus vai visitando as coisas que estão lá. Que a tua mão não muda, que as tuas palavras não resolvem. Mas quando você ora, Deus se levanta e Ele se move ao nosso favor. De Deus, irmãos, que Jacó, ele entrou no val, olha, atribulado. Jacó entrou enganando, Jacó entrou mentindo, Jacó entrou trapaceando, mas ele guerreou aquela noite. Diz a Bíblia que ele lutou e ele, olha, pelejou com aquele varão, aleluia, mas ele só saiu de lá depois que o nome dele foi mudado e depois que ele foi abençoado. Aleluia. Quando você ora é assim, é uma guerra espiritual. Diz a Bíblia que Daniel orava e havia batalhas espirituais nos ares. Daniel não imaginava, mas havia uma guerra. Você está orando, parece que nada está acontecendo, mas o teu inimigo está sendo, olha, destruído. Ele está caindo por terra. Enquanto você ora, o Senhor peleja. Enquanto você ora, o Senhor guerreia. Enquanto você ora, a vitória desce. Continue orando, continue clamando. Aleluia, glória a Deus. E amados irmãos, a oração é um mistério. É um mistério que ninguém entende, mas Deus trabalha na oração. A oração da igreja lá de Atos 12, eles oraram na casa de Maria, mãe de João Marcos, numa madrugada, e Deus misteriosamente abriu as cadeias, tirou a Pedro da prisão, e quando eles estavam ainda orando, Pedro bateu na porta, e era resultado de oração que eles estavam vendo ali. Você vai ver o resultado da tua oração nessa semana.
Você crê nesta palavra que Deus vai? Mas é final do mês, ainda esta semana, Deus vai responder oração de crente aqui no Jardim Verônia. Receba aí do Senhor esta palavra. Deus vai responder a oração. Haverá surpresas de Deus. Amados irmãos, eu gosto muito de falar do que Jesus faz na minha vida. E principalmente na oração. Eu tenho muitas experiências com Deus na oração, mas eu vou contar só duas. Amados irmãos, eu me lembro no mês de dezembro, aleluia, de um certo ano, aleluia, acho que era o ano de 2012. Eu estava numa grande prova, mas uma luta mesmo travada. Eu estava fazendo um mês de dezembro inteiro no monte. Eu, um pastor e mais dois irmãos. A gente, irmãos, ia para aquele monte de Guaianás ali. Olha, o carro já ia sozinho, porque ele já conhecia o caminho. Amados irmãos, e ali a gente chorou, gemeu, clamou. Mas foi um mês inteirinho de dezembro. E eu me lembro, irmãos, que um dia eu subi aquele monte de Guaianazes e eu já não aguentava mais a prova. Eu já estava assim moído, quebrado, triturado de todos os lados que os irmãos possam imaginar. E eu me lembro que eu me dobrei de joelhos ali. Naquele dia eu não estava preocupado se tinha levado pano, jornal. Eu só sei que eu deitei ali no barro mesmo, meti a minha cara naquele barro, ali de joelhos assim, irmãos, com a boca no pó. E eu só dizia: Jesus, tem misericórdia, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Amados irmãos, e misteriosamente, eu senti alguém que vinha assim, me cobria com um abraço muito grande e apertado. Eu fui sentir o calor de alguém me abraçando, e eu ouvi nesse meu ouvido direito aquela voz que me disse: não te preocupa, vai dar tudo certo, meu servo. Eu dei um pulo de joelhos, olhei, o pastor Josinaldo estava longe, o irmão William estava longe, o irmão Wagner estava longe. Eu disse: vai Jesus, ele passou aqui misteriosamente. Oh, você já teve experiência com Deus na oração? Você já sentiu ele entrar no teu quarto? Você já viu ele dirigir o teu carro? Olha, sentado lá no banco do carona. Você já sentiu ele lá lavando a louça junto com você? Você já sentiu ele lá no tanque conversando contigo? Quantos aqui já tiveram experiências com Deus na oração? Glória a Deus. Amados irmãos, eu tive uma outra experiência, ela é maravilhosa. Ali eu estava convidado para pregar em Santa Catarina, numa cidade chamada Joinville. E lá, irmãos, eu me lembro que eu iria numa sexta-feira. Irmãos, eu ia pregar sexta, sábado, domingo, e voltaria para casa segunda. E na terça-feira venceria a prestação do meu carro. Eu tinha na época um carro zero. Irmãos, olha, eu não tinha R$1 para pagar a prestação do meu carro. E eu me lembro que eu entrei na madrugada de quarta-feira e fiquei aquela madrugada toda com o Senhor na oração. E quando foi lá para as 4 da manhã, eu senti uma paz na minha alma. Aleluia, glória a Deus. Eu senti aquela paz. Eu disse: Jesus entrou nesse quarto aqui agora. Aleluia. E aquela paz na minha alma, eu senti o Senhor falar: eu sou providência na terra. Quem crê que Deus ele fala aqui? Meu crente, aleluia. Aquela voz chorando na minha alma: eu sou providência na terra. Naquela hora eu levantei da oração às 4 e fui dormir tranquilo, porque eu sabia: Jesus vai prover o dinheiro da prestação do carro. Fui para Joinville, peguei o voo em Guarulhos, desci em Joinville. Quando eu cheguei, o irmão Célio me hospedou na casa dele. E ele já chegou dizendo: irmão, eu acabei de ser mandado embora do serviço, 17 anos de empresa, e eu estou em casa. O senhor vai ficar hospedado na minha casa, eu e minha esposa vamos cuidar do irmão, pode ficar tranquilo. Eu disse: tudo bem, irmão. E naquele momento eu vi que ele me olhava assim, ficava vermelho e ficava meio agitado, andando de um lado para o outro. E eu pensei comigo: irmão,
casa parado, está agoniado, né, irmão? Não tem o que fazer, está agoniado, fica agitado mesmo. E eu fiquei tranquilo, e ele olhava para lá e para cá, andava agoniado. E, irmãos, fomos para o culto na sexta-feira à noite, preguei, o Espírito Santo operou, foi maravilha. Quando deu 1h da manhã, eu estava dormindo já, ele bateu na porta do quarto, e bateu, insistiu. Aí eu abri a porta e disse: "O que foi, irmão Sérgio? Está tudo bem?" Ele disse: "Irmão Davi, pelo amor de Deus." Eu disse: "O que foi?" Ele disse: "Desde quando eu vi o senhor lá no aeroporto, eu olho para você e o Espírito Santo falando na minha alma: pague a prestação do carro dele. Pague a prestação do carro dele." E ele disse: "Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu estou agoniado aqui." Ele disse: "Eu não vou pagar uma não, eu vou pagar duas, porque eu quero dormir tranquilo." Oh, quem pode glorificar a Deus? Ele todo mundo glorifica o teu Deus. Diga para alguém: tem mistério quando você ora. Diga para alguém: tem mistério quando você ora. Esta noite aqui está tendo um mistério de Deus. O Senhor está indo lá na tua casa agora. O Senhor está indo lá nos papéis. O Senhor está indo lá onde você deixou o currículo. O Senhor está indo lá. Receba do Senhor aí. Creia. Tem mistério de Deus aqui esta noite. Irmãos, mas a Bíblia é mistério. Sabe o que eu acho lindo? É que Deus não mudou o nome de Jabes. Lembra que de Jacó ele mudou para Israel? De Gideão ele mudou para Jerubaal? De Oséias ele mudou para Josué? Lembra? Ele mudou o nome de muita gente, mas de Jabes ele não mudou. Aonde ele andava era Jabes. Dor, sofrimento. Deus não mudou. Tem prova que Deus não tira da vida do crente. Ele só alivia, mas você vai andar com ela, que é para você não sair do joelho e não ficar besta e exaltado. E o que tem de crente besta e exaltado porque ganha uma vitória, aí Jeová diz: "Eu vou te deixar como Jabes." Você vai sentir uma dor, e a hora que a dor chegar, você cai de joelho, eu mando um alívio. Você cai de joelho, eu mando socorro. Você cai de joelho, eu vou lá te visitar. Mas a prova não vai acabar. Tem coisa, pastor, isso é o espinho de Jeová. É o diabo te dando tapete na cara, como foi o apóstolo Paulo. Paulo disse: "Eu orei 3 vezes, tira. E eu senti o mensageiro de Satanás bater na minha cara." Sabe o que é para um homem levar um tapa na cara? Era Deus dizendo: "Eu não vou tirar a prova. Eu vou deixar ela, mas eu vou derramar minha graça, porque a minha graça te basta. A minha graça te dá força." Levante a tua mão, receba a graça para atravessar essa prova. Deus vai aliviar, mas ela vai ficar aí para você não esquecer que você depende de Deus, que você necessita de Deus, que você precisa da misericórdia dele. Quantos aqui são dependentes de Deus? Olha as mãos para mim para glorificar a Deus. Aleluia. Vamos levantar um clamor agora. Fique em pé comigo. Olhe para esse irmão do teu lado. Dê a paz do Senhor para ele. Diga o seu nome. Dê a paz do Senhor para ele. Diga: "Meu nome é fulano de tal." Por favor, dê a paz do Senhor para ele. A paz do Senhor para ele. Diga: "Meu nome é fulano de tal." Agora segure as duas mãos dele, as duas mãos dela, e diga: "Eu vou orar por você agora." Agora que eu sei o teu nome, eu vou orar por você. Diga para ele: diga: "Eu vou orar por você agora." Aleluia. Deus vai te abençoar. Diga para ele: Deus vai trabalhar na tua vida. Deus vai abrir as portas. Demônios vão bater e retirar. Nós vamos guerrear na oração, igreja. Quem tem glória, tem glória. Quem tem língua, glória, glória.
Abraça, sabe o que Deus vai fazer?